Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente, e nesse vídeo eu vou mexer no maior de todos os vesperos, que é a geração de energia solar. Será realmente que você deve homologar sistema ou ficar preso em algumas concepções tipo sistema on-grid, off-grid, híbrido? Não, você não precisa de absolutamente nada disso para poder usar energia solar aí na sua casa sem dar satisfação para ninguém. Antes da gente começar esse conteúdo, eu preciso avisar você que nós estamos com um cupom aberto para o nosso curso off-grid, ou seja, o curso está ainda mais barato e é um baita curso para você viver uma vida mais autossuficiente sem depender absolutamente de ninguém. Lá a gente fala desde segurança até construção, como comprar o seu terreno, dicas de todos os tipos para você que quer se tornar um sobrevivencialista melhor. O link está aqui na descrição, bem como o link das nossas publicações, que são já aclamadas pelo público lá no Hotmart. Então, clica aqui embaixo, dá uma olhada, desde o manual de como armazenar alimentos corretamente, até como sobreviver a crises e ameaças, que já é um livro que está bem consagrado no mercado, ok? Então, bora lá para o vídeo, que vai ser bastante tenso hoje. Se tem uma coisa que eu aprendi nos meus anos todos de YouTube, de internet, é que desafiar a narrativa é perigoso. E eu confesso para vocês que eu estava com um pouco de medo de fazer esse vídeo. Eu ainda estou com um pouco de medo de fazer esse vídeo. Quero lembrar para vocês que nós não temos nenhum tipo de patrocínio desses equipamentos. Eu não estou representando empresa nenhuma, não tenho absolutamente nenhuma indicação, nem pró, nem contra ninguém que trabalha com isso. Tudo isso acontece por conta das nossas pesquisas. Pesquisas essas que visam fazer com que a pessoa se torne mais autossuficiente. E autossuficiente também tem bastante a ver com liberdade, sem você ficar preso com ninguém. Pois bem, tudo que eu usei para formatar isso daqui foi lógica. Uma lógica bastante simples e muito estudo. Estudo esse que não me faz um especialista. Eu sou péssimo em elétrica. Péssimo. Então é muito provável que agora eu erre bastante coisa que os especialistas vão me corrigir aqui embaixo. Eu tenho feito alguns testes aqui que literalmente estão mandando para o inferno tanto as empresas de geração de energia quanto as empresas que trabalham com instalação de material solar. Acontece que eu percebi que alguns pontos não estavam se encaixando dentre algumas narrativas, ok? Eu vou explicar mais ou menos por cima para você o que eu sei a respeito disso. E depois eu vou contar para vocês o que foi que eu fiz para montar esse sistema de energia aqui para minha casa. Eu não estou querendo formar uma nova dinastia da geração de energia, nem nada do tipo. O que eu fiz foi juntar algumas peças de informação que estão espalhadas por aí e colocar isso dentro de uma narrativa diferente. A narrativa da sobrevivência. Nós somos sobrevivencialistas e boa parte da sobrevivência, embora muita coisa pareça intuitiva, também tem a ver com lógica. Aquela lógica de como as coisas funcionam. Só que eu sei que no exato momento que eu postar esse vídeo, eu vou desagradar muita gente. Eu não estou afim de fazer isso sozinho. Por isso, eu preciso mesmo do seu apoio, do seu like e do seu comentário. Mas assiste o vídeo primeiro. Depois você me diz o que é que você pensa sobre o que eu estou fazendo aqui. Quando eu tenho que supor aqui que você não sabe absolutamente nada sobre a geração de energia solar. Então eu vou começar explicando mais ou menos por cima. Existe o sistema on-grid, que é ligado na rede da sua cidade, na rede elétrica comum. Existe o sistema off-grid, que é desligado de tudo. E existe um sistema híbrido, que funciona tanto ligado na energia como sozinho. Esse sistema que eu estou usando aqui vai parecer muito um sistema híbrido, mas ele não se enquadra de verdade em nenhuma dessas categorias e você vai ver isso mais na frente. Lembrando que até onde se prove o contrário, ele é totalmente lícito, ele não está quebrando absolutamente nenhuma regra. Então vamos lá, eu vou começar falando não para especialista, mas para pessoas comuns poderem entender, ok? Existe o sistema on-grid, que é
hoje em dia o mais comum que você vai ver em todas as casas, que você vê aquelas plaquinhas em cima do telhado. O que acontece? Você vai gerar uma quantidade de energia que vai ser usada dentro da sua casa. Depois disso, essa energia que não for usada ou tudo que sobrar, ela vai para a rede. A sua casa nunca fica desligada da rede. O que vai acontecer é que você vai gerar uma quantidade bem grande de energia, uma parte você vai usar ali no seu dia a dia e à noite, por exemplo, você vai usar a energia da rua. Para você poder fazer esse negócio com as companhias elétricas, você tem que fazer uma homologação. Para fazer isso, você vai precisar de uma série de burocracias, projetos que são feitos por empresas que não fazem isso de graça, que geralmente te entregam quando diz que vai fazer de graça dentro de um projeto que você vai ter que comprar. E nesse momento a empresa vai te vender tudo o que ela quiser. Ela vai te vender as placas, os controladores, tudo que você precisa, a empresa faz por você. Provavelmente agora já vai entrar uma propaganda aqui de uma dessas empresas que faz isso para você. Não sou eu que controlo isso. É o YouTube. Funcionário super prestativo vai na sua casa, ele vai ver o quanto de energia você consome, ele vai fazer cálculos, enfim, ele vai te dar tudo prontinho para que você tenha uma quantidade de placas suficiente para manter o seu dia a dia ainda bastante sobra. O resultado disso são projetos que beiram os 15, 20 mil reais por uma casa absolutamente comum. A companhia elétrica vai lá, vai instalar um relógio especial na sua casa que mede a entrada e a saída de energia, ou seja, toda a energia que você produzir e não usar, ela vai jogar na rede para que outra pessoa use e você vai ter ali um bônus. Você não vai ganhar dinheiro com isso, mas provavelmente você vai ter um belo bônus na sua conta e o que vai acontecer é que a sua conta de luz vai desabar. O próximo sistema talvez seja o sonho de consumo de todos os sobrevivencialistas. É o sistema off-grid, que também é vendido por empresas que estão agora no mercado, ok? Nesse sistema, você não precisa pedir absolutamente porra nenhuma para nenhuma empresa de energia. Você pega, faz e acabou. Para poder manter a sua casa funcionando, também é feito um projeto. Você vai usar as mesmas placas solares do sistema on-grid, você vai usar basicamente tudo. Só que, para você poder puxar energia, você vai ter que ter baterias. E se engana quem pensa que uma bateria, duas baterias são suficientes. Não são. Cada vez que você compra uma bateria, por exemplo, você está comprando uma porcentagem de uma bateria. Você não pode usar a capacidade total da bateria. Você usa em torno de 10, 20, 30, 40% da bateria no máximo, porque se você descarregar ela e esvaziar ela, a bateria para de funcionar, a bateria queima e você tem que repor um item que é extremamente caro. Então, sempre tem ali um regulador que vai manter a sua energia a 40% da bateria. Então, você nunca está comprando uma bateria, você está comprando duas baterias para poder fazer uma, ok? O que torna isso absolutamente caro. Já pesquisou o preço de baterias? Então pesquisa agora que você vai entender. Só para ficar bem óbvio mesmo e desenhado, quando você faz o sistema off-grid, você tem exatamente o mesmo gasto que você teria para fazer um sistema on-grid, ou seja, ligado na rede, mais o valor de todas as baterias. E aí sim, você pode desligar ele da rede. Então, o sistema off-grid vai funcionar em absolutamente qualquer lugar. Se você quiser ir lá para os confins da Amazônia e montar ali a sua usina de geração, você monta que você não vai precisar de nada. Já o sistema on-grid tem que estar ligado na rede para operar. Ele precisa receber energia de fora para ele startar. O sistema híbrido é basicamente um sistema onde você gera energia durante o dia e a casa opera com ele, e à noite, quando o sol subir, ele começa a funcionar a partir de baterias. Ou seja, o cálculo das baterias é absolutamente o mesmo e os custos são absolutamente os mesmos. Quase todo mundo que está em áreas que tem energia e que montam um sistema off-grid, montam automaticamente um sistema híbrido. É a única forma que isso compensa. Tá, agora a gente vai começar a pensar junto. Eu sou um sobrevivencialista e o meu sistema não segue nenhuma dessas cartilhas pré-moldadas que você vai encontrar por aí. Eu sou um sobrevivencialista e sobrevivencialistas devem aprender com os erros de outras pessoas. E foi um evento realmente muito ruim que levantou o meu interesse de estudo nesse segmento. E também um monte de perguntas que eu não conseguia responder na época e que você provavelmente
também pode ter aí quando você começa a estudar isso. O evento que me fez começar a pensar de forma crítica nesses sistemas solares foi o apagão do Amapá. O estado ficou mais de 20 dias sem nenhuma gota de energia. Embora esse colapso de energia seja realmente catastrófico, teve alguns pontos que chamaram muito a minha atenção. Pessoas que gastaram 20, 30 mil reais em sistemas solares e quando literalmente a energia foi cortada, eles ficaram no escuro perdendo tudo. Muitos deles eram pessoas que tinham comércio, mercados, enfim, que queriam literalmente ter um backup de energia. Só que a energia não funcionou. Mesmo com 30 mil de placas solares, quando a energia acabou lá na rua, ou seja, no estado todo, lá dentro eles também ficaram sem energia. Na hora, os especialistas de internet, o povo do mimimi já entrou e falou lá, é lógico, seu burro, você não fez o sistema off-grid. Se você está com o seu sistema on-grid ligado na rede, quando a rede não tem energia, o seu sistema também para de funcionar. Cara, é caro demais para simplesmente parar de funcionar. E colocar baterias também é caro demais. Ou seja, toda vez que você vai fazer essas contas, você percebe que talvez não seja nem muita vantagem você colocar placas solares, não é? Pois é, só tem um detalhe que ninguém te contou ainda sobre isso e que eu vou fazer você pensar agora. Então vamos lá. Tá vendo essa placa aqui? Essa daqui é uma placa de 40 watts. Ela gera 40 watts de energia só por estar no sol. Nesse momento que eu estou conversando com você, essa placa está gerando essa energia. Só que ela está completamente desconectada. A placa não quer saber. As fotocélulas captam a luz do sol, elas vibram ali, transformam em energia e mandam para algum lugar. Se ela está desligada, eu estou perdendo energia. E não importa qual placa seja, assim que anoitece, que a noite cai, a placa se desliga. Se você fez uma mega de instalação de placas ligadas on-grid na rede elétrica, à noite elas param de funcionar. Automaticamente você vai começar a usar a energia da rua. Mas se você tiver um sistema off-grid, ele vai começar a puxar a energia lá das baterias. Mas tem algumas coisinhas que ninguém conta para ninguém sobre o sistema off-grid. Quando você faz os cálculos para instalar um sistema desse na sua casa, além de considerar que você só está usando uma quantidade da bateria, a amperagem que você quer e várias outras coisas, você também tem que delimitar quantos dias você quer que o sistema seja autossuficiente. Ou seja, se acabar a energia, se tiver sei lá, o céu ficar encoberto, se não gerar o suficiente, quanto de energia você vai ter na sua casa? Pois é, você pode comprar um sistema para 2 dias, 3 dias, 4 dias. Isso significa que a cada dia que você colocar lá, você vai ter aí um novo grupo de baterias funcionando para você, para poder manter esse sistema funcionando. E qualquer um que já pesquisou ou já assistiu vídeos de comunidades sobrevivencialistas vai começar a se questionar se esse processo é realmente válido, se compensa. Então nós chegamos naquela posição bem sobrevivencialista. Você tem as placas solares que vão baratear a sua conta de energia e só mais nada, porque se houver um apagão lá fora, você também tem um apagão aqui dentro. E você tem o sistema que usa baterias, mas que é absurdamente caro. Quando você entra em contato com essas companhias, são essas as opções que eles vão te dar. Só que existe uma terceira opção. A terceira opção é mandar todo mundo passear e você sair gerando a sua energia porque você quer. O sistema on-grid precisa de entrada de energia para ele startar. Mas como é que o sistema off-grid starta se ele não tem energia vindo de fora? Ele starta com as baterias dele mesmo, ok? Ele vai usar o sistema dele lá para alimentar tudo. A diferença é que eu não preciso, se eu for montar um sistema de 20 mil de placas solares, ligar ele e homologar ele. Eu posso tratar ele como um sistema totalmente off-grid. Eu ligo ele ali, ele está gerando energia para cacete na minha casa. Tudo que eu tenho que fazer é desconectar a casa da rede elétrica. A hora que eu fizer isso, o sistema vai funcionar. Então, durante o dia, sem baterias nenhuma, o sistema solar vai funcionar, vai tocar geladeira, vai funcionar tudo nele. Depois, ele literalmente, você vira uma chave e começa a usar a energia da rua. Simples. É um interruptor. É basicamente um sistema off-grid sem baterias, sem armazenamento, com tempo de resposta basicamente zero. E como você consegue isso? Colocando 1 ou 2 baterias só para dar o start do sistema. Mais nada. Vamos voltar para o cara lá no Amapá.
ok? Que quando a energia acabou na rua, ele perdeu toda a produção das placas solares dele. Nota, as placas solares continuaram gerando energia, elas só não tinham um sistema para correr. Se esse cara tivesse cortado o fio ali e ligado, por exemplo, 2 baterias, ele ia religar automaticamente tudo que tem na sua casa, porque a energia ia estar entrando e o sistema ia estar fechado. Sempre tem que ter uma energia entrando ali, até em sisteminhas como esse daqui. Só que esse daqui, ele opera com qualquer bateria. Já um sistema de placa solar precisaria de pelo menos 1 ou 2 baterias para ele poder segurar. Então ele não precisa ter um sistema off-grid, ele já tem um sistema off-grid que gera 0 armazenamento, mas ele tem. Então o sistema está ali e foi exatamente isso que eu fiz aqui na minha casa, só que eu tive o capricho aqui forte de fazer essa instalação totalmente à parte da instalação da casa que usa energia da rua. E hoje você encontra em qualquer loja de eletrônicos um controlador que faz esse serviço para você. É o mesmo que controla a carga da bateria. Quando a energia começa a entrar das placas, ele se arma e você começa a usar energia solar naquele sistema, naquelas fiações. Quando a noite começa a cair e uma determinada voltagem acontece, ele desarma e você começa a usar a energia da rua. Literalmente como funciona um sistema on-grid. Só que durante todo o dia você não está gastando absolutamente nada de energia. Isso sim é energia a custo zero. E você realmente acha que isso é pouco ou meio duvidoso? Então eu vou te explicar de uma forma mais simples. Por exemplo, com essa plaquinha solar aqui, eu vou criar um sistema totalmente off-grid. Um sistema off-grid para ser usado exclusivamente em emergências. Isso vai ser um vídeo que vocês vão ver muito em breve. Ele vai ter uma bateria, um controlador, tudo certinho. A placa solar vai captar energia que vai encher a bateria e você vai poder tirar essa energia da bateria e colocar aonde você quiser, para usar uma ferramenta, para alimentar luzes, por exemplo, de LED, ou seja, basicamente é o sistema que opera lá dentro do banco. Na verdade, os mais antigos aqui do canal vão ver que ele é um mini GD Plus, só que com muito mais capacidade, que a gente vai montar para situações de emergência. Se você amplificar um pouquinho mais, colocar placas maiores, um controlador de voltagem melhor e amplificar um pouquinho o sistema, ele vai ficar mais caro, mas ainda assim vai ser um sistema off-grid que você pode ligar, por exemplo, só a sua geladeira, só o seu chuveiro, só o seu ferro de passar, só alguns componentes da casa. Ele continua totalmente off-grid. Se isso se tornar uma escalada, por exemplo, você vai perceber que você está usando só energia off-grid e que a energia elétrica da rua está lá só para uma emergência. O que eu quero que você entenda é que não é 8 ou 80. Não é só isso que eles estão dando para você aqui. Ou é um sistema on-grid fechado, homologado, controlado aí pelas autoridades e o caramba 4, ou um sistema off-grid que custa milhões. Não, você mesmo pode criar o seu sistema, fazer dele um híbrido e ir colocando partes da sua casa off-grid. Eu mostrei para vocês, as lâmpadas de casa são todas solares e elas custaram um trocadinho cada uma, mas a chácara inteira é iluminada com lâmpadas solares com sensores. Um outro sistema que a gente tem é o sistema do gerador, onde o gerador ele não vai funcionar por si só sendo um gerador. Ele também vai entrar como entrada de energia, porque um sistema montado como on-grid funcione como off-grid, por exemplo, se você tiver uma necessidade. Nós já sabemos que o sistema não funciona durante a noite. Ele fica totalmente desligado com uma dependência total de lá de fora. Mas e se eu tirar a dependência de lá de fora? E se eu começar a gerar um pouco de energia dentro da minha casa, como por exemplo com um gerador? Se eu ligar um gerador num sistema on-grid, ele inteiro começa a funcionar. E se você tem muitas placas solares, isso compensa demais. Se eu ligar uma bateria no sistema on-grid, ele vai automaticamente começar a funcionar, porque na identidade, nas composição do sistema, a empresa elétrica, a companhia, não tem absolutamente nada a ver com isso. Você quer ter uma noção do que dá para fazer e a economia que isso gera? O nosso lago aqui no Forte funciona com isso aqui, ó, uma placa de 40 watts que faz a bombinha solar ficar jogando água nele ali o dia todo, ok? À noite ela desliga
e retoma de manhã. Então o lago ele funciona todo off-grid, com a bombinha independente dele. As lâmpadas funcionam off-grid, porque ele tem um sensor ali, ela acende e apaga. Eu até fiz um vídeo da luz fantasma para vocês verem. E o chuveiro, por exemplo, e outras coisas. A grande sacada é você usar isso durante o dia. Se você simplesmente for lá num determinado momento do dia, você vai usar o chuveiro elétrico, você vai usar tudo, porque ele está puxando energia lá das placas direto, sem passar por ninguém. À noite, se você for usar, o disjuntorzinho ali vira e você começa a usar a energia da rua normalmente. Quer economizar? Toma banho mais cedo. E quando você vai fazer um projeto desses para poder homologar, o cara vai te oferecer 16 placas para que a sua casa funcione mais ou menos bem só durante o dia. Isso é uma tremenda de uma falácia. Com 4 placas você já gera energia pra caramba, para ligar air fryer, para ligar chuveiro, para tudo que você precisa. Então, existe sim uma discrepância de narrativa aí. Eles não vão vender para vocês pequenos kits como esse que eu estou ensinando você a fazer. Isso nem é legal de estar no mercado. Você pode montar em casa, mas você achar ele prontinho não compensa para as empresas que querem vender para vocês sistemas completamente superfaturados e muito exagerados. Um baita sistema off-grid continua sendo o sonho de todo mundo. Quem é que não quer ter um negócio desse? Mas você tem que realmente considerar que se você quiser usar energia solar, você não precisa ficar preso nisso que eles estão querendo passar para você. Dá para você fazer pequenos sistemas e com pequenos sistemas baratinhos solares, de pouquinho em pouquinho, você consegue ter uma vida basicamente off-grid de energia sem precisar de investimentos milionários e doar um rim para uma companhia qualquer. Essa é aquela parte que você pode me ajudar. Sabe como você vai me ajudar? Não saindo desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrevendo se você não for inscrito e principalmente mandando esse vídeo para alguém. Sempre tem alguém que você conhece que já falou sobre isso, que tinha algumas dúvidas. Convida ele para assistir esse vídeo, esparrama esse vídeo por aí. Como a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã e energia pode ser um problema muito sério, no caso, por exemplo, de uma guerra global, ou sabe-se lá que outro tipo de catástrofe pode acontecer, o próximo vídeo do tema vai ser exatamente sobre a construção de um pequeno kit solar totalmente off-grid, algo que você pode fazer aí, não é barato, mas também não é caro, não chega na casa dos R$1.000. A gente vai fazer isso aqui no canal e vai mostrar esse beabá todinho para você. Então olha só, não sai daqui sem colocar as suas impressões sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui no YouTube. É muito importante que eu saiba se vocês querem que eu dê continuidade nesse tipo de conteúdo ou se você quer que eu pare. Eu não quero entrar nessa briga sozinho, porque eu vou começar a tomar pedrada de todos os lugares, de companhias elétricas até empresas que vendem placa solar. O meu apoio para fazer isso é absolutamente zero e eu estou fazendo por conta, e é exatamente por conta dessa liberdade de conteúdo que nós estamos até agora aqui no YouTube, ok? Então, enfia o dedão no like aí, a gente se vê no próximo vídeo e escreve aí tudo o que você acha, valeu? Até mais!